tudo aqui direitinho para a gente poder... Ok, agora sim. Meus irmãos, eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, tempos complicados estes que estamos passando. E não é de se estranhar que nós tenhamos muitas pessoas que estão aflitas. A aflição se tornou um companheiro indesejável das nossas vidas nos dias que nós estamos passando. Nós estamos aflitos. Confesso aos irmãos que estamos aflitos também. Nós temos vários tipos de aflições com relação à saúde, com relação à nossa igreja, né? Nós queremos o melhor para a nossa igreja, e ficarmos aflitos, temos esse peso no coração, é algo que estes dias que nós estamos vivendo fez com que toda hora, toda vez, esse sentimento voltasse ao nosso coração. Ou, em alguns casos, nem bem deixou o nosso coração, e nós tivemos que conviver com situações que pesam, que causa até falta de ar, né? Às vezes a gente fica tão chateado, tão triste, tão temeroso com tudo que está acontecendo, tão desesperançoso. E durante os tempos de pandemia em que estamos aí compartilhando esses cultos online, eu fiz questão de manter essa linha de raciocínio, estas mensagens, este estudo que nós estamos seguindo. E hoje nós vamos ver o clamor de um aflito. O Salmo 119, verso 107, abra sua Bíblia aí no Salmo 119, o Salmo da Palavra, o Salmo 119, verso 107, né, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu vou repetir, o Salmo 119, 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Pai amado, mais uma vez eu entro na tua presença pedindo pela pregação, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa, a cada momento em que cada um ouve a tua palavra, o nosso coração seja acalmado pela pregação da palavra. Pedido, Senhor, alcança os corações, e se há alguém que está ouvindo esta mensagem agora, ao vivo, ou ela gravada em outro momento, que o Senhor possa salvar a alma desta pessoa e não permitir que ela vá para o inferno. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, o autor deste estudo, ele nos coloca, mais uma vez, a questão da aflição. E como eu comecei dizendo, a aflição ela é praticamente inevitável. Quem tem filhos, quem é casado, quem é responsável por uma igreja, ou também quem está passando por esta situação de medo do que nós estamos vivendo com a disseminação desse vírus, não só medo pela sua própria vida, mas medo pela vida daqueles que você ama. Senão nós não teríamos pessoas pedindo oração pela saúde, né? Então, passar por este sentimento de aflição é inevitável. Chega para todo mundo, sem exceção. E a vida, ela não pode se desenrolar sem momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de sofrimento. Isso é inerente ao ser humano, isso é inevitável. A pessoa, ela passa por esse tipo de sentimento durante a sua vida. Pessoas e circunstâncias tiram a nossa alegria. Às vezes nós não temos a nossa alegria, nós temos tirado a nossa alegria por algumas pessoas, por algumas circunstâncias, né? E a preocupação, a ansiedade, elas roubam a nossa energia. Pecados, omissão contra a palavra de Deus tiram a nossa paz. Quando você está em pecado, ou quando você está
relutante ou resistente àquilo que Deus manda você fazer, você não consegue desfrutar da plena paz. E enfermidades, limitações financeiras, roubam o nosso sono. Né? Isso talvez, se você nunca passou, prepare-se, você pode passar. Muitas são as causas das nossas aflições e as consequências delas. Nós vimos isso no Salmo 119, verso 107. E eu gostaria que as crianças, elas começassem, nós teremos quatro desenhos, tá bom? Então, se você aí já pegou seu sulfite, seus lápis, né? 4 desenhos. O primeiro, eu gostaria que você desenhasse o rosto de uma pessoa que está triste. Um rosto triste. Tá bom? E às vezes a gente fala, puxa, que desenho chato, né? Eu não gosto de falar de tristeza. Mas, meus irmãos, todo mundo passa por momentos de tristeza. Todos nós. A perda de alguém que amamos, o medo de não conseguir trazer o sustento para a sua família. O próprio salmista, ele começa o versículo do Salmo 119, neste verso 107, ele diz, estou aflitíssimo. Aflitíssimo. Veja, o salmista, ele coloca a aflição dele aqui, mas a aflição do salmista, ele chega, ou tinha chegado, a um nível extremo. Eu acho que ele estava analisando aquela aflição dele como se, numa escala, talvez, na cabeça dele, tivesse chegado no nível máximo, né? No ponto maior. Por isso ele usa, inclusive, a palavra estou aflitíssimo. Era uma aflição além do que ele já havia experimentado em toda a sua vida, talvez. Essa aflição chega ao ponto que o salmista acha a maior situação, que ele acha que essa situação, desse nível, ele não poderá suportar. A mente dele talvez só estava pensando nessa dor insuportável. Né? Você sabe que quando você passa por alguma aflição muito grande, você fica com aquilo na sua cabeça. Você acha que você não vai conseguir suportar aquilo por muito tempo. E essa aflição, como o salmista diz, não só uma aflição, mas ele estava aflitíssimo, traz algumas consequências. O corpo da gente sofre efeitos por essa aflição. Quando nós estamos vivendo algum tipo de angústia, você sabe que o nosso corpo responde. Você sabia que você pode ficar doente fisicamente por motivos emocionais. Estava pesquisando algumas coisas na internet e diz que alguns tipos de dores, elas aparecem por estresse, sabe? Dor na coluna, dor no pescoço. Aí estava escrito lá, pode ser causado por estresse. Então essa angústia, essa aflição pode trazer problemas físicos. A sua alma, em segundo lugar, pode ser atormentada. Né? Como eu disse, você não consegue pensar em outra coisa. Talvez o salmista não conseguisse pensar em nada mais, além do que aquilo que estava fazendo com que ele sentisse aquela aflição. Ele não conseguia, talvez, se concentrar em outra coisa. E não é assim que acontece quando você está aflito? Você não consegue tirar aquilo da sua cabeça. Você só pensa naquilo e aquilo é o motivo de todos os seus pensamentos. A sua alma, ela fica angustiada. Medo do futuro, isso vai agravando a crise e as dores do passado, o medo do futuro, acaba lançando sombras sobre a nossa vida e a gente não consegue sentir nenhum tipo de esperança. E alguns chegam ao ponto até de desistir e tirar a sua própria vida. O salmista, ele fala exatamente que eu entendo que ele estava dizendo, eu estou quase nesse ponto, eu estou quase chegando no limite, né? O presente parece que não tem solução. Talvez seja problema de saúde, dinheiro,
A pessoa, os prazeres naturais da vida já não podem mais tirar essa dor emocional. A pessoa está muito aflita, ao ponto de dizer, estou aflitíssimo. Em primeiro lugar, você precisa confessar. Aqui há uma confissão. Ele reconhece e confessa a sua dor. Em primeiro lugar, eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos assistindo, não esconda a sua dor. Fale, coloque para fora. Eu tenho poucos amigos pastores. Às vezes, pastor gosta de ter amigo pastor. E eu tenho pelo menos 3 amigos que eu tenho, de vez em quando, conversado, trocado ideia, né? Pastor João Vasconcelos, o pastor Isaías, né? Eu tenho, e a gente tem falado um pouquinho, conversado um pouquinho sobre algumas coisas, sobre a nossa vida, sobre, né, algumas coisas a respeito de ministério. E vez por outra, é bom saber que nós podemos trocar ideias, que nós podemos desabafar. Um deles é o pastor Edilson, e eu estava conversando, né, com ele, falando um pouquinho sobre algumas coisas, algumas aflições da vida do ministério, e ele, não contente, me ligou. E ele quis falar comigo, o Isaías e o João também, pastor Carlos Moraes, enfim. Então, nós temos que ter pessoas que a gente pode conversar. Então, mas aí há um problema. E se você não quiser falar? E se você começar a dizer, não, eu não tem nada não, tá tudo bem, tá? Não, mas eu estou percebendo, um deles falou assim para mim, eu percebi que o seu pedido de oração tinha algo por trás, né? Eu falei, Isaías, você conseguiu perceber alguma coisa que eu não tinha falado. E é assim, às vezes, que nós precisamos. E aí eu tive que partir da minha parte, eu tive que falar, tá acontecendo isso, ore por mim. Foi gostoso, porque você pode falar. Então fale. O salmista aqui neste versículo, ele disse, estou aflitíssimo. Ele botou para fora. Então é como quando você abre uma panela de pressão. E ele, aqui, o salmista, ele estava falando com aquele que pode te ouvir. Aquele que não permite que nada, ele não permite que nada passe desapercebido. Ele é perfeito, que é o nosso Deus. Ele reconhece que nós precisamos, mas você também precisa reconhecer que você tem que abrir a tua boca, falar, botar para fora, não tenha medo. Tenha 1 ou 2 ou 3 pessoas que você possa conversar, fale, se for o caso, fale com Deus, e chegue para alguém e diga, meu amigo, preciso falar com você, porque eu estou aflitíssimo. Então, em primeiro lugar, confesse, bote para fora. Em segundo, nós encontramos aqui que havia uma súplica importante. O salmista, ele diz, estou aflitíssimo. E aí ele usa uma palavra dizendo, vivifica-me, Senhor. Diante de uma aflição extrema, o salmista, vivificação. E aí eu fiquei, nesse estudo, né, observando a ideia, né, dessa palavra, e aqui é quando a tristeza, ela nos abate, a tristeza, a aflição, ela abateu sobre o salmista ao ponto de matar a alma dele. Sabe, de uma forma comparativa, ele estava como que um defunto ambulante, um walking dead. Ele estava tão amargurado, tão aflitíssimo, que ele se considerou como que morto. Por isso ele pede, preciso de vida. Sabe, às vezes a gente está vivendo biologicamente,
mas nós estamos acabados por dentro. Esse é o sentimento de quem vive em depressão. A aflição profunda, ela transforma aqueles cenários que deveriam ser os mais felizes da nossa vida, como que um coração no deserto, cheio de emoções tristes. E não adianta você chegar para uma pessoa assim e dizer: olha, veja quantas coisas boas você tem, veja que bênção a tua família. Por que não adianta? Como um cadáver pode te ouvir? Onde havia louvores, a aflição transforma em choro, amargura, desespero, aflição. E é nessa hora que nós precisamos clamar ao céu, pedindo para que a nossa vida seja restaurada. Nós precisamos de renovo, de restauração, de vivificação. E foi isso exatamente que o salmista fez. Ele precisou pedir socorro. Portanto, em primeiro lugar, nós vimos: fale. Mas, em segundo lugar, procure quem possa te ajudar. Nem sempre um amigo pode te ajudar. E por isso o salmista, ele vai direto à fonte e pede para Deus. E é aí que o salmista declara: eu preciso viver de novo. Eu preciso tirar, arrancar esta dor do meu coração e que Deus possa colocar vida, me vivificar. Eu gostaria que as crianças fizessem um segundo desenho. Elas vão fazer o desenho agora de um rosto de uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria, né? É o contrário do primeiro rosto que você desenhou. Porque em terceiro lugar, nós vamos agora falar sobre aquele que pode nos dar vida. Lá no versículo 107 do Salmo 119, nós lemos: estou aflitíssimo, vivifica-me. Para quem ele estava falando isso? Ele estava falando isso para o Senhor. Para o Senhor. A aflição, ela pode vir de várias e diversas formas, mas a vivificação só pode vir do Senhor. Só Ele tem o poder de enxugar dos nossos rostos toda lágrima, de curar o nosso coração, curar as nossas feridas na nossa alma. Só Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Só o Senhor tem o poder para quebrar as algemas que nos prendem, arrancar da nossa alma toda a dor que nos aflige. Só o Senhor pode curar o enfermo. Só o Senhor pode dar paz ao aflito. Só o Senhor pode salvar o perdido. Quando, meus irmãos, nós descemos ao fundo do poço, naquela pior das nossas aflições, somente Deus pode estender a mão e nos tirar desse poço escuro, porque só Ele é poderoso para isso. O Senhor é o nosso consolador. Para Ele não tem causa perdida, não tem problema sem solução. É dele que vem a nossa cura. É das suas mãos, e somente das suas mãos, que pode vir vida e vida. Reconhece o único que pode te dar socorro. Reconhece que somente Jesus, o nosso Deus maravilhoso, pode te dar vida. E neste versículo, nós encontramos o salmista dizendo: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. E ele termina dizendo: segundo a tua palavra. O nosso Deus, que é todo-poderoso para nos dar paz, ele pode também nos dar o instrumento necessário para alcançarmos esta paz. A
As crianças elas vão desenhar, em terceiro, uma Bíblia aberta, saindo luz de dentro dela. Sabe por que uma Bíblia aberta, crianças, saindo luz de dentro dela? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É através da palavra que Deus opera maravilhas em nossas vidas. Ela chama-nos ao arrependimento pela voz poderosa da palavra. Ela transforma-nos pelo poder da palavra. O Senhor, Ele nos instrui na verdade, segundo a palavra. O Senhor, Ele nos guia pelas veredas da justiça, segundo a sua palavra. É pela palavra que nascemos de novo, é pela palavra que crescemos, é pela palavra que atingimos maturidade, é pela palavra que Deus nos dá e nos reveste de todo o poder. É pela palavra que Deus nos consola e nos faz instrumentos de consolação para outros aflitos. É pela palavra que Deus enche a nossa alma de alegria e vivifica o nosso coração. Você precisa da palavra. A palavra, ela mostra como vencer as nossas aflições. Vencer as nossas aflições no Senhor. Buscando a palavra, ouvindo a palavra, cumprindo a palavra. Portanto, receba essa mensagem, entendendo que das nossas aflições, nós precisamos da palavra para poder enfrentá-las. Cada mensagem que você ouve, cada texto que você lê, cada devocional, cada estudo bíblico, é a palavra de Deus vivificando a sua vida e combatendo todas as nossas aflições. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração neste momento, tirando estas aflições. Eu não sei se você está aflitíssimo, eu não sei se você está precisando conversar, estou à disposição para falar, para conversar, para compartilhar com você das suas necessidades. Gostaria e estou disposto a ser teu amigo, teu pastor, alguém que possa, na palavra, te ajudar, você também pudesse ser instrumento de consolo nas mãos de Deus para outras pessoas. Você pode, pela palavra, com a palavra, na palavra. As crianças, elas podem fazer o último desenho de duas pessoas abraçadas, uma pessoa com o ombro, com a mão no ombro da outra, né? Passando o braço pelo ombro da pessoa, como que orando juntas, tá bem? Porque muitas pessoas estão precisando de um ombro amigo, de uma oração, e eu quero encerrar orando por você. Santo e eterno Deus, sabemos que temos muitas pessoas conectadas, talvez agora ao vivo, mas também sabemos que